Boa noite! Estamos aqui ao vivo. Eduardo Dias, mais uma live aqui no nosso canal, Imigração e Trabalho. É uma live nova e hoje eu vou ter aqui uma convidada especial, Ângela Salgado, uma contabilista de extrema de confiança, a minha contabilista, vamos dizer assim, já vou alertando vocês. Trouxe a minha contabilista para falar tudo aqui para vocês hoje, para falar aqui sobre IRS. IRS, que é este bicho-papão, esse monstro dos imigrantes. E agora, nada melhor do que janeiro, começando o ano agora, esse ano começando 2021, 4 de janeiro de 2021, às 20 horas. Olha aqui, estamos aqui na primeira live já. E para falarmos disso, para falarmos de IRS, preparar vocês para esse próximo ano, um ano que inicia e que logo já vamos ter obrigações fiscais já para cumprir referente ao ano passado, né? Então, essa live é muito importante. Vou aqui aguardar mais um pouco o pessoal chegar. Quem tiver aí, vamos deixando a janta um pouquinho, vamos saindo um pouquinho mais cedo do jantar, pede para o marido olhar o fogão, que você vai assistir essa live, que é importante. E você aí, ó, desliga a TV, deixa o jornal um pouquinho para depois, porque com certeza essa live é muito importante para vocês, para quem é imigrante aqui em Portugal, para quem é brasileiro, para quem é imigrante de qualquer nacionalidade aqui em Portugal. E nós não conhecemos muito bem aqui as regras, né? Eu também me incluo nisso, porque quando eu cheguei, quem me salvou aqui com as regras contábeis, as regras de fiscalidade dos impostos, foi a Ângela. E aí, por isso, hoje, nada melhor do que ela mesmo trazendo ela aqui presente para contar, para falar um pouco para nós, tá bem? Ângela, hoje, o nosso tema da live aqui, né, é justamente o IRS, sobre quais seriam as obrigações fiscais de IRS para os imigrantes, né, aqui em Portugal. Eu queria quero apresentar um pouco você antes de você falar. A Ângela é uma contabilista certificada, tá? E uma contabilista certificada aqui em Portugal é o único profissional certificado dentro da lei que pode cuidar das suas situações juntos às finanças, dos seus impostos, as questões de fiscalidade, principalmente. Então, é um profissional competente que pode cuidar disso. Então, sempre procure um contabilista certificado se você precisa desses serviços da parte de fiscalidade, tá bem? Ângela é uma excelente profissional, é a minha contabilista de confiança pessoal, e ela é uma pessoa muito dedicada, conhece muito isso. Então, eu gostaria que a Ângela falasse um pouquinho para mim, falasse um pouco sobre IRS, né? O que é o IRS? E para nós, imigrantes, nós que estamos aqui em Portugal, o que nós temos que nos atentar quanto ao IRS e, principalmente, quando esses prazos que nós devemos fazer alguma coisa. Então, passo a bola para você. Só que, antes disso, Ângela, quem estiver aí, eu vou colocar logo depois da introdução aqui, logo depois a Ângela vai começar a falar, tá bem? Só um minutinho, já. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Eduardo, pelo convite para participar nesta sessão de esclarecimento, para estar convosco neste tema que é o IRS e que para muitos estrangeiros, ou seja, mesmo para portugueses, acaba por ser um bicho de 7 cabeças, não é? Porque tem um determinado corpo e as cabeças são imensas, porque o IRS é um imposto que em Portugal é tratado de uma forma ligeiramente diferente do que é tratado no Brasil e em outros países. O que é o IRS? O IRS é um imposto que trata tudo que é rendimentos das pessoas singulares, pessoas individuais, não empresas, mas sim pessoas individuais. Rendimentos que sejam auferidos
pelas pessoas, que sejam obtidos no âmbito de um trabalho, de um trabalho prestado, um serviço prestado a uma terceira pessoa, ou uma empresa, ou outra pessoa, no âmbito de um trabalho independente, seja o tipo de trabalho que fizer. Portanto, esse trabalho é tributado para o Estado português, conforme as taxas publicadas fiscalmente, e esse trabalho, esse IRS é todos os anos comunicado anualmente ao Estado, por norma a partir do mês de abril. Nos últimos anos as datas têm sido alteradas, porque devido à pandemia ou devido ao trabalho acrescido, vários fatores, e que pode ir até junho. O IRS tem um ano civil de 1 de janeiro a 31 de dezembro e comunicado, sim, no ano seguinte. Portanto, tudo que for rendimentos, por norma, têm que ser comunicados ao Estado numa declaração autónoma. Perfeito. Então, Ângela, esse IRS que nós vamos fazer essa declaração agora em abril, como você disse, geralmente em abril, né? Pode ser que esse próximo ano seja diferente, né? Essa declaração que nós vamos fazer são referente a rendimentos que essa pessoa singular, que nós, pessoas singulares, oferimos durante 2020, de janeiro de 2020 até agora, 31 de dezembro de 2020, é isso? Exatamente, desde o primeiro dia de janeiro de 2020 até ao final do mês de dezembro de 2020. Não é 21, nem é de 2019, é só o ano, tal como se fez no ano anterior e todos os anos anteriores. O ano civil 2019, de 1 de 2019 a 31 de dezembro de 2019, foi comunicado a partir de abril de 2020. Igualmente, este ano será... O ano de 2020 será comunicado a partir de 1 de abril de 2021. Ah, perfeito, perfeito. Ângela, uma pergunta que todo mundo me faz, todo mundo, e é até legal que ela venha agora, que já tem, o pessoal está entrando, e é uma pergunta que vai aproveitar a todos. Eu sou imigrante, sou aqui cidadão brasileiro, né? Eu declarava lá meu imposto de renda lá no Brasil, pronto. Mas eu cheguei aqui em Portugal, eu comecei ou a trabalhar para uma empresa como um empregado, como trabalhador por conta de outrem, que aqui nós falamos, né? Ou seja, eu comecei a abrir atividade nas finanças como um trabalhador independente. Quando é que eu tenho que declarar esse IRS? Chegou a Portugal em 2020, certo? Sim, cheguei em Portugal em 2020. Pronto, o IRS 2020 terá que ser declarado em 2021, mas há aqui uma questão importante, que muitas pessoas que não têm essa noção, mas um cidadão, uma pessoa, só pode ser residente fiscal num único país. O que acontece? Um imigrante que chega a Portugal em 2020 tem que cumprir, para ser residente em Portugal, o que estipulou o nosso código de IRS, os 183 dias de residência em Portugal, para ser considerado residente em Portugal. Mas para ser considerado residente em Portugal, tem que dar saída no país de residência anterior. Ou seja, se chega a Portugal, tem que dar a saída do Brasil ou de outro país de que esteve a residir até à data. Atenção, que residência é diferente de domicílio. Uma pessoa pode morar em Espanha e ter residência em Portugal. E é em Portugal que vai declarar todos os seus rendimentos, ok? Portanto, há aqui uma questão de importância da residência, porque muitas das vezes deparamos com pessoas que estão no estrangeiro, França, Brasil, fora do país, há muito tempo, com uma residência em Portugal, quando deveriam declarar em Portugal os rendimentos obtidos no estrangeiro. E o mesmo acontece aqui. Quando vocês são cá residentes, têm que declarar todos os rendimentos oferidos noutros estados, noutros países. Uhum. Ou seja, se estão cá residentes em Portugal a partir do dia 1 de junho de 2020, têm que declarar os rendimentos oferidos em Portugal a partir do dia 1 de 2020 e os rendimentos oferidos no estrangeiro a partir dessa data. Perfeito. Então, isso vem a calhar com algo que é muito importante explicar para eles, que é a questão da residência fiscal, sabe, Ângela? Muita gente, a gente escuta aqui no dia a dia do nosso trabalho, que a pessoa fala assim, olha, eu fui declarar meu IRS esse ano, e porque eu não alterei meu endereço lá nas finanças, chegou
na verdade, chegou aqui uma coima, uma multa. E eu tento explicar para essas pessoas, e você vai poder me confirmar isso, que na verdade não é uma coima, né? Na verdade é que o IRS foi calculado, o imposto devido foi calculado com base, considerando que você é um residente fiscal ainda lá no Brasil, né? Que aqui você não tem residência fiscal. E por você não ter residência fiscal ainda em Portugal, o fisco português, as finanças, cobraram uma porcentagem de impostos maior, muito maior, do que se você tivesse residência fiscal aqui, não é? Então, as pessoas acham que essa cobrança maior, que essa cobrança, se eu estiver enganado, você me corrija, é uma alíquota em torno aí de 25%, que isso é uma coima. E, na verdade, isso não é uma coima. É simplesmente o fisco português vai considerar que se você ganhou 100 euros aqui em Portugal e você não tem residência fiscal aqui ainda, você vai pagar 25 euros de impostos. E as pessoas acham que isso é uma coima por não ter mudado o endereço. É por não ter mudado o endereço, é porque você não transferiu a sua residência fiscal do Brasil para cá. Mas isso não é uma coima, isso é imposto. É o imposto simplesmente de IRS que você paga elevado, não é isso? Exatamente, Eduardo. A taxa de não residentes é 25%. O que acontece? Todos os rendimentos que alguém que esteja cá com domicílio fiscal em Portugal, com domicílio, tem rendimentos cá, mas tem uma morada estrangeira. E os rendimentos cá serão tributados a 25%. Desses rendimentos, aí tem que se pedir, tem um série de procedimentos, tem que ser pedido à autoridade tributária para colocarem a morada fiscal atualizada, mas isso são trâmites que depois posteriormente se pode tratar. Mas o que é certo é que uma pessoa que não tenha cá residência em Portugal, tenha residência seja no Brasil, seja em Espanha, é não residente em Portugal, é tributado à taxa de 25%, porque o IRS, não fugindo desta questão de residências e de taxas e afins, mas convém dizer que o IRS, as pessoas que são tributadas, são taxadas com base nos rendimentos que oferem. Ou seja, há um limite que as pessoas não pagam qualquer tipo de imposto, porque o Estado supõe que é o valor mínimo para uma pessoa se sustentar em Portugal, uma determinada altura tem que contribuir, e daí existir umas taxas progressivas, vão aumentando, consoante o agregado, consoante os rendimentos, consoante tudo que a pessoa ofere. E essas taxas são aplicadas aos residentes, são as taxas progressivas, que é a contribuição do rendimento para o Estado, para a receita do Estado. Quando não tem residência cá, essa taxa é fixa de 25%. Estas taxas variam também consoante o tipo de rendimento, porque aqui existem rendimentos dependentes, pessoas que trabalham para outras empresas, rendimentos de pessoas independentes que trabalham por conta própria, as ditos empresários de nome individual, rendimentos de pensões, rendimentos de muita coisa, de mais-valias afins, tem muito tipo de rendimentos. E é importante perceber, num primeiro passo, uma pessoa que vem para Portugal, definir as residências, mesmo cá em Portugal, consultar alguém que perceba da parte de fiscalidade para apoiar quais são as taxas para o rendimento concreto, porque depois existe aqui também um estatuto que é o residente não habitual, que tem o benefício das pessoas terem uma redução de taxa, mas tudo isto tem que ser visto caso a caso, e as pessoas devem consultar um técnico, um contabilista ou um fiscalista, alguém da área da fiscalidade, para poder apoiar cá em Portugal nessa área. E deverá fazer o mesmo também no país que está a sair. No caso do Brasil ou noutro país, deverá haver, porque lá também poderá ter taxas mais reduzidas. Pode beneficiar. Então, isso vale até agora, até fazer uma introdução aqui, Ângela, porque eu queria dar um recado para você, né? Você que está aí hoje buscando informações sobre IRS nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, consultando pessoas que não sabem de nada sobre IRS, a Ângela já deu um recado importante, né? Você tem que chegar aqui e se preocupar, sim, buscar informação de qualidade. E este canal, esse aqui, que você não subscreveu ainda, que você não ativou o sininho,
É neste canal que nós trazemos informações de qualidade para você que está chegando em Portugal, está querendo ter um projeto de vida de mudar para cá, e para que você fique por dentro mesmo de todas as legislações, tudo que acontece, tudo que tem de novo que afeta a vida do imigrante. E a Ângela trouxe aqui um recado muito importante, né? E eu também é um recado que eu trago. A primeira coisa que você tem que fazer em Portugal, na minha opinião, você tem que se preocupar quando se trata de finanças, é alterar o seu domicílio fiscal. Preocupe-se primeiro com isto, tá? Por quê? Veja, se você não altera seu domicílio fiscal, a Ângela contou aqui, você vai ser tributado com base em 25%, vai ser taxado em 25% sobre tudo que você ganhar. Agora, se você muda seu domicílio fiscal, você vai pagar impostos de uma forma diferente como um português paga, né? E muito menos, e muito menor essa taxação do que como se você estivesse sendo taxado por um estrangeiro. Então, é muito importante que você se preocupe mesmo em alterar o domicílio fiscal. E lá no final aqui desse vídeo, eu vou explicar rapidamente depois como que isso deve ser alterado nas finanças e como isso tem que ser feito, tá bem? Ô, Ângela, e me diga uma coisa, você contou e explicou bem, muito bem explicado o IRS, mas uma pessoa que trabalha para uma empresa, para um empregado de uma empresa, um trabalhador por conta de outrem, né? Esta pessoa, quando é que ela tem que efetivamente fazer o IRS? Considere que esta pessoa já está aqui a Portugal há mais de um ano, enfim, mas começou a trabalhar este ano como trabalhador por conta de outrem. Qual que é a situação que ela realmente, a partir de aqui, ela é obrigada a fazer o IRS? No ano de 2020 começou a trabalhar por conta de outrem, correto? Exatamente. As declarações de IRS são dispensadas em alguns casos. São dispensadas quando por caso, trabalhadores por conta de outros são dispensadas quando não ultrapassem os 8.500 euros de rendimentos anuais. E também existe dispensa para o caso de pensões. De resto, todas as pessoas têm que declarar os rendimentos. Trabalhadores independentes têm que declarar rendimentos. Se não declararem, apanham coima pela certa. Isso não declaram IRS, vão apanhar coima. Trabalhadores dependentes, que trabalham para uma entidade que tenham recibos de vencimento, e aí, se não ultrapassarem os 8.500 euros, são dispensados de entrega da declaração de IRS. Os acima desse valor têm que apresentar a declaração, é obrigatório. Perfeito. Então, quer dizer, um trabalhador independente, quem passa recibos verdes, gente, pessoal do recibo verde, estamos falando para você aqui, hein? Você que passa recibo verde, você é obrigado a fazer IRS. Tenha você não passado nenhum recibo do ano, ou tendo passado 100 euros de recibo verde, ou tendo passado 1 milhão de euros de recibo verde. Tem que fazer IRS, porque é coima, vem coima, e a coima não é barata. E me parece que um dos órgãos que mais funcionam em dia e no horário aqui em Portugal é as finanças. Você não precisa esperar mais de nada, mas para te cobrar as finanças são rápidas e ágeis, funciona igual um relógio suíço, tá? Então, não bobeie com as finanças. Eu sei porque eu já amarguei isso em algumas situações aqui. Então, as finanças cobram mesmo. Se ela tiver que cobrar a coima de você, ela vai cobrar e rapidamente. Então, você emite recibo verde, tem recibo verde, passa recibo verde, é trabalhador independente, não passou nenhum recibo verde no ano, agora, nesse ano 2021, tem sim que fazer IRS, tá? É diferente, que a Ângela contou aqui, dos trabalhadores por conta de outrem. Quem tem contrato de trabalho, aí sim tem algumas situações, como a Ângela explanou, que não precisariam fazer IRS, se alcançar um determinado limite. Mas o resto, trabalhador independente tem sim, tá bem? Ângela, agora me diga o seguinte, me explica como que é a situação, a questão dos filhos, né? Quem tem filhos, como que funciona esse abatimento para quem tem filhos e passa e também e declara IRS aqui em Portugal? Como é que funciona? Eduardo, nesta questão dos filhos, quando há filhos, supõe-se que há um pai e uma mãe, não é? O que é que acontece? Tem que se definir aqui uma questão. A declaração de IRS não é obrigatório entregar em conjunto. Hoje em dia, o Estado prevê que a declaração pode ser separado. E quando há essa separação, tem que se ter em conta a questão dos filhos.
Os filhos podem ir no pai ou na mãe e, por vezes, na maioria das vezes, compensa o agregado todo, pai, mãe, filhos, ser declarados todos juntos. Isto é genérico, mas nem sempre é o mais correto, ok? Mas, habitualmente, quando tem filhos, compensa ser a declaração de todos juntos, porque quando é todos juntos há um maior bolo de rendimentos e há um maior bolo de despesas, ou seja, tem filhos, tem despesas escolares, despesas de saúde que têm associado aos filhos, que se sendo declarados juntos com o todo o agregado, como têm maior rendimentos, consegue deduzir mais despesas, então mais justifica o aumento dos rendimentos, menos taxas, menos IRS vai pagar, a taxa vai ser menor, não vai ser tão alta. Daí compensar fazer uma declaração todos juntos. Quando não há filhos, poderá compensar fazer a declaração separados, e isso tem que ser estudado também, caso a caso, mediante as despesas que cada cidadão, que cada singular tenha. Imaginemos que temos um casal que a esposa não trabalha e o marido trabalha. Aqui há um único rendimento para 2 titulares. Então, aqui, sem dúvida alguma, que vai compensar o IRS em conjunto. Mas poderíamos ter o caso de 2 trabalhadores que têm rendimentos os 2 e não compensar fazer a declaração junta, ok? Na questão dos filhos, os filhos que têm, quando há uma questão de guarda, quando há uma questão de ter a mãe que tem a guarda, a questão da pensão de alimentos, que também tem que ser declarado no IRS, sempre, o pai declara, a mãe declara, as duas partes declaram, uma que dá, outra que recebe, isso é tudo declarado, e os filhos vão no IRS da pessoa com quem vivem, normalmente se for com a mãe vai no IRS da mãe, se for com o pai vai no IRS do pai, e em casa haver guarda partilhada, as despesas também são partilhadas e têm que ser divididos os filhos em ambos os agregados. Durante o mês de julho, que está na mesma data até 15 de fevereiro, tem que se comunicar o agregado familiar às finanças de quem é que pertence ao agregado de cada pessoa. Estas despesas que são auferidas pelos menores, por menores ou maiores, que pode ser até 25 anos, os dependentes podem ser no agregado IRS até aos 25 anos, se estiverem a estudar. A partir dos 18 anos até aos 25, se estiverem a estudar, podem ir no IRS dos pais. Caso não estejam a estudar, aí já não são considerados dependentes, ok? E a declaração deles é autónoma, já não vai junto com os pais. Se aos 18 anos o dependente já não estiver a estudar, pressupõe-se que já está a trabalhar, logo não deve ir na declaração de rendimentos dos pais, porque é dependente, já é independente, já não está no agregado familiar, fiscalmente. Então essa informação é muito importante, né? Você falou que até 13 de fevereiro, que é a declaração do agregado. Eu não consigo precisar neste momento, porque se o orçamento está recentemente, mas julgo que é até o dia 15 de fevereiro de 2021 que se comunica o agregado familiar. Então ó, só para vocês saberem, vocês estão nos assistindo, a Ângela nos explicou que essa comunicação do agregado familiar é onde nós vamos informar para finanças, né, que quem são as pessoas que estão sob a nossa dependência. Então, se você que tem seus filhos aí, é muito importante que você possa justamente comunicar isso nesse prazo para as finanças, para que você jogue as despesas do seu filho como despesas do menor e para que você tenha batimentos no IRS, tá? Exatamente. Então, seja a mãe com mais de 65 anos, que é dependente, que mora na casa com você, seja aí os filhos menores, até 25 anos que moram na casa com você, fazem parte da sua família, fazem parte do agregado familiar. Aqui, em Portugal, quando nós falarmos agregado familiar, vocês sempre colocam na cabeça de vocês, ele está falando da família, tá? Porque essas são palavras, Ângela, que para nós brasileiros não fazem parte do nosso vocabulário, então a gente tem que explicar. Então, o pessoal fala, ó, agregado familiar aqui é igual a família, tá? Então, se você guarde lá. Então, eu tenho que comunicar para as finanças quem é a minha família, quem são os componentes da minha família, quem são as pessoas que fazem parte da minha família, para que as finanças saibam que, olha, essa despesa aqui com o NIF da criança, tá? Essa despesa aqui tem que ser considerada como um abatimento lá no IRS, tá bem? Então, isso é muito, muito importante que você me disse, Ângela. É bem interessante mesmo.
E depois, Ângela, quando depois dessa declaração, isso me puxa uma pergunta que muitos me fazem também, e também já foi uma dúvida minha, que qual é o problema, ou eu tenho que, qual é o benefício de toda vez que eu vou lá tomar um cafezinho, ou eu vou lá no supermercado, a pessoa fala, quero NIF, quer recibo, quer nota, quer recibo com NIF? E aí, qual é a questão de eu dar o meu NIF lá, de eu informar meu NIF? Qual que é? Tira esse mito da nossa cabeça aí, Ângela. Eduardo, voltando um bocadinho atrás, confirmo que é o dia 15 de fevereiro a comunicação do agregado familiar. E outra questão importante, também antes de avançar, que até o dia 25 de fevereiro devem validar todas as faturas de 2020 no e-fatura, para poderem ser consideradas no IRS de 2020, porque se depois não o fizerem, podem fazê-lo manualmente, mas podem estar sujeitos a uma inspeção, o que por vezes não é uma situação muito, muito boa, porque pode disputar outro tipo de situações. Portanto, aconselho a todos vocês, toda a gente, até ao dia 25 de fevereiro deste ano, 2021, validar todas as faturas no e-fatura. Vocês pesquisem na internet e-fatura, acessam com o número de contribuinte e a vossa senha e conseguem validar todas as faturas. Vão desaparecer, no caso de trabalhadores independentes, se é no âmbito da vossa atividade, se fizeram aquela compra para o vosso exercício de atividade, ou se foi simplesmente para uma questão pessoal, ok? Portanto, não se esqueçam, até ao dia 25 de fevereiro é muito importante para quem vai fazer IRS fazer esta validação. Perfeito. Ok? Perfeito. Eu vou deixar o endereço do e-fatura no link da descrição do vídeo aí, tá? Depois vocês vão... Relativamente à outra questão, Eduardo, que me colocou, pode refazê-la, por favor? A questão é, quando eu chego lá no mercado ou na fatura, a mocinha logo fala, quer contribuinte da fatura? E eu sempre tive essa dúvida, e muita gente tem essa dúvida, e muita gente me diz aí, doutor, eu devo dar o contribuinte da fatura? Eu não tenho residência ainda? Qual é o problema? Eu não declaro IRS ainda? Eu falo, olha, problema nenhum tem. O máximo que vai acontecer é você vai obrigar aquele contribuinte a pagar, aquele comerciante a pagar impostos, né? O que é bom para o país é bom para você também. Mas eu queria que a Ângela me falasse quais são as vantagens de realmente constar contribuinte nas faturas, e que eu sei, depois eu estudei mais a fundo, eu sei que tem até... você pode até ter um abatimento com IVA, né? Inclusive é interessante até no seu imposto, no seu IRS, pagar menos impostos por pedir faturas, né? Sim. Eduardo, há aqui uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas o comerciante não pode perguntar se quer fatura. O comerciante tem que passar com fatura e contribuinte. É obrigatório, todo o serviço que é feito tem de ser faturado, e só se a pessoa não der o contribuinte, ele tem que emitir fatura ao consumidor final. Um contribuinte não existe. Portanto, eu, por norma, aconselho a que toda a gente peça fatura. Mas tem que se... como é que é de explicar? Deve pedir fatura tendo em conta o rendimento que tem, correto? Ou seja, se a pessoa tem rendimentos em Portugal, quanto mais faturas tiver, melhor é a nível de IRS, sem dúvida alguma. Portanto, o meu conselho é que toda a gente peça fatura, porque dá sempre para despesas no IRS. Isto porquê? Porque todos os serviços associados, por exemplo, a cabeleireiros, manutenção de viaturas, nós podemos recuperar 15% do IVA no IRS. 15% não é muito, mas como nós costumamos dizer cá em Portugal, grão a grão enche a galinha ao papo, portanto, quanto mais arrecadar, menor imposto irá pagar. Porquê? Porque estas despesas, este benefício, vai abater no imposto que se tem a pagar. Ou seja, nós temos um IRS, um rendimento, e esse rendimento é aplicado a uma taxa. Nessa taxa sai um valor, nesse valor vai-se deduzir despesas que se obtiveram ao longo do ano e que são possíveis de dedução, que é o caso da educação, que é o caso das despesas de saúde e despesas gerais também de familiares. Isto convém toda a gente pedir sempre fatura com contribuinte para ter este benefício.
E quando se trata de casos como cabeleireiro, manutenção de viaturas e entre outros, deve sempre pedir como contribuinte para poder deduzir estes 15%. Perfeito. Então, isso, na verdade, é assim, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que, com um determinado valor de salário lá, ela estaria pagando IRS, se de repente pedir a fatura de alguns serviços que podem ter o abatimento, pode ser que daquele mês ela nem pague IRS, pode ser que ela tenha, inclusive, um crédito a receber pelo IRS que foi retido na fonte, né? Então, vai considerar um cálculo, né? Sim, mas a questão aqui é que o IRS é um rendimento anual, o cálculo é sempre feito anual. Os trabalhadores por conta de outrem, há uma tabela que pauta que esses trabalhadores, consoante o salário que obtêm, têm que fazer uma retenção do salário, que fazem mensalmente, uma retenção de 1%, 2%, afins. Depende da tabela, se é casado, se tem filhos, depende da taxa. E essa taxa que é paga mensalmente ao Estado, não é? Esse valor que é a taxa de IRS, vai ser para abater no suposto IRS do ano seguinte a pagar. Ou seja, se mensalmente pagar IRS 50 euros todos os meses, no ano seguinte já tem um crédito no Estado que, ou das duas uma, ou recebe ou paga mais. Perfeito. Isto vai depender de muita coisa. Por exemplo, no caso das rendas, muita gente não tem rendas legais. Ou seja, os senhorios não querem passar recibo porque dizem, eu faço um valor mais baixo e vocês não têm recibo. Errado. É errado porque devem querer recibo, porque podem declarar no IRS e vão pagar menos IRS, porque o que dão a pagar menos por não ter o recibo, vão pagar depois no IRS. E mais, o senhorio que não está a passar recibo, não está a declarar rendimentos ao Estado e também não está a contribuir para o Estado. Portanto, isto é uma bola de neve. Todos temos que contribuir, todos têm a sua obrigação. O senhorio tem a obrigação de contribuir, o inquilino tem a obrigação de lhe pagar a renda pelo valor que é, e ele tem a obrigação de entregar ao Estado. Tudo é uma bola de neve. Porquê? Porque isto vai tudo se refletir, que no ano a seguir as pessoas dizem, eu paguei tanto IRS, ainda tenho que pagar mais, não tem despesas para justificar, é porque não teve despesas, foi rendimento de calfrio. Isto acontece. Isto acontece. Mas não tem que declarar, não é isso? Exatamente. As pessoas têm que se consciencializar, que têm que pagar os impostos, que têm que todos comunicar aquilo que realmente recebem e obrigar os terceiros a fazê-lo. Porque se nós não tiver essa obrigatoriedade, não tivermos esse requisito para com os outros, porque depois, mais tarde, somos nós que os sofremos. Se nós não aceitar agora pagar mais que seja 10 euros por mês, no ano seguinte, no reflexo de IRS, vamos pagar. Sim. Pagar. E há uma questão aqui muito importante, que as pessoas dizem assim, o meu vizinho recebeu o IRS e eu não recebi. E eu questiono assim, e você por acaso descontou para IRS para receber? É que a pessoa só recebe se descontar, se não descontar não recebe. Sim, né? Muita gente não paga antecipadamente o IRS porque não tem essa retenção que nós chamamos, né? E aí a pessoa acha que vai receber, que o governo vai dar o dinheiro. Não, o governo não vai, o governo só cobra, né? No máximo, é algo que você antecipou e não deveria ter antecipado, né? Ô, Ângela, mas você sabe que é uma coisa interessante que o pessoal, essa é até uma dúvida que o pessoal fala sobre a questão do senhorio, né? Essa é uma realidade que muitos brasileiros vivem aqui em Portugal, e eu estou aqui, nós somos um canal de brasileiros, né? E maioria dos brasileiros aqui, e que muitos moram em casas aqui, e o senhorio se nega a fazer o registro desse contrato junto às finanças, né? Aí me perguntaram, até nesses dias atrás, mas doutor, como é que eu fico sabendo se o meu senhorio declarou o meu contrato de arrendamento lá nas finanças ou não? Pelo que eu saiba, quando ele declara, consta lá nas finanças, no site das finanças. Não seria isso, Ângela? Sim, Eduardo, isto é muito simples. As pessoas, todos os cidadãos, toda a gente tem rendas, e seja outros assuntos, sem ser rendas, as pessoas têm que se mentalizar que têm que fazer prova dos seus pagamentos.
Se uma pessoa paga uma renda, tem que a pagar por transferência bancária. Ponto. Há uma prova do pagamento da renda. A partir daí, esse cidadão pode perfeitamente declarar no IRS a renda, que só precisa do contribuinte do senhorio, que o senhorio em alguma altura tem que dar, não é? Pode não declarar o contrato, mas há sempre um contrato inicial, mesmo que não seja declarado. Há um recibo de renda mensalmente, ele tem que ter os dados e o cidadão declara às finanças aquela renda anual. O que é que vai acontecer? Ou vai haver um cruzamento de dados em que o senhorio não comunicou aquele arrendamento, mas o inquilino comunicou. Logo, se comunicou, não é? Pode vir a pedir prova ao inquilino, então, você comunicou esta renda e o senhorio não diz que tem, mas tem a prova da transferência de que pagou aquele valor e isso é perfeitamente elegível, isso é aceitável. Não, as finanças não podem sequer pôr isso em causa, porque isto se há um pagamento de um serviço, quem está em falta é o senhorio, que não emitiu um recibo, que não comunicou às finanças. Portanto, eu tenho tido estes casos recorrentes anualmente e o que nós fazemos, e até à data nunca tivemos qualquer problema com isso, é declarar a renda do senhorio, independentemente de estar aquele contrato ou não nas finanças. Sim, sim. Sim, sim. Ângela, aproveitando aqui, vou dar uma interrompida, eu quero agradecer a presença de algumas pessoas, tá? A Kelly Mori, obrigado, Kelly, está sempre nos acompanhando nas lives, nas redes sociais. Kelly é uma colega advogada também, formidável, ótima pessoa. Débora Santos, lá do grupo, Cresce Down, a Débora, Tereza Cristina Santos Brito, obrigado, Tereza. A Débora deixou uma dúvida aqui, e ginásio, Ângela, conta como despesa de saúde? Não percebi, é água? A despesa de ginásio, ela é uma despesa de saúde? Não, isso é lazer, é bem-estar, não é considerado. Né? Ótimo. Ô, Ângela, eu não quero, vamos prolongar muito a live, eu sei que está muito, muito interessante, o assunto hoje, esse assunto é formidável. Eu queria só que você me dissesse quando a pessoa não declara IRS. Tem gente aqui, por exemplo, que em 2017, está aqui em Portugal desde 2017, 2018, não acompanhava esse canal, não acompanhava o doutor Eduardo, não tinha informação de qualidade na época, ficou atrás de grupo de WhatsApp, do Facebook, que falavam que não precisava declarar IRS aqui em Portugal, jamais, e aí não declarou IRS. E agora precisa se regularizar, porque vai fazer lá vai buscar um financiamento, vai ao banco, vai em qualquer lugar e pedem IRS dele, né? E essas pessoas que não fizeram esse IRS lá atrás, né? Essas pessoas hoje podem regularizar, o que pagarão de coimas por não terem feito, né? E o que é possível se fazer para, de repente, nem pagar essa coima? Os IRS não sendo obrigatórios, ou seja, as pessoas estarem dispensadas de o fazer, a própria AT dispõe de um canal que permite emitir uma declaração que valida o IRS não entregue, porque estava dispensado. Agora, o que acontece é quando essas pessoas que não quiseram fazer IRS, ou porque achavam que não era preciso, ou porque foram indicados que não era necessário, não sei, afins, e são notificadas posteriormente para regularizarem o IRS, aí tem uma coima que varia muito essa coima, e quando aparece, o meu conselho é paguem logo, porque senão a coima vai aumentar, e quando dão conta está um valor enorme. Normalmente a coima tem rondado os 37, 40 euros, mais ou menos, o valor da coima. No entanto, há sempre situações que podemos pedir um afastamento da coima, podemos alegar à autoridade tributária alguns fatores, que aí deverão falar com o doutor Eduardo, que saberá exatamente o que é que teremos que fazer, mas em concreto porque é uma questão de direito, em que se pode recorrer e pedir à AT para não aplicar nenhuma coima. Normalmente, se a pessoa oportunamente verificar que deveria ter entregue e não entregou, também aconselho a fazerem no imediato. Pode vir ajudar a coima, nessa altura, falem com o doutor Eduardo e ele ajudará a resolver a questão.
Pronto. E você que precisa fazer o seu IRS hoje, vou deixar aqui ao final na descrição do vídeo, vou deixar os contatos da Ângela. Ângela é essa profissional exemplar, minha contabilista de confiança, pessoal minha. Eu não meto a mão em contabilidade, não. Quando é para fazer meu IRS, eu nem tento fazer, deixo tudo com ela e eu sei que está muito bem, em boas mãos, ela está cuidando, tá? Ângela, eu queria realmente agradecer a sua presença aqui, foi um prazer tê-la pela primeira vez. Vou deixar desde já um convite para falar de próximos assuntos, sobre IVA, coisas que envolvem a contabilidade, que todo mundo quer saber. Vai ser sempre muito bem-vinda aqui nesse canal. E gostaria de finalizar, agradecer aí ao Flávio Melo, a Adriana Lima. Aí, Adriana, agora sim sabemos que é você. E vamos deixar aqui os contatos da Ângela, que precisarem, procurem essa profissional, está aí. E realmente, de coração, muito obrigado, Ângela. E espero aí que a gente possa contar novamente com a sua presença aqui nesse nosso canal, tá bem? Obrigada, Eduardo, pelo convite. Espero estar convosco numa próxima oportunidade. Com certeza. E você que ainda não assina, não apertou o sininho, não deixou seu like, se você não gostou, pode até tirar o like, tá bem. Mas aperte o sininho aí, porque você vai receber em primeira mão tudo que nós publicarmos nesse canal. Eu não tenho compromisso aqui com ninguém, só estou trazendo aqui informações de qualidade, informações que realmente eu sei que eu estudo e busco essa informação, e esse é meu único compromisso com o pessoal aqui desse meu canal, tá bem? Se você gostou, agora gostou do vídeo, então, gostou da live? Aperta o like aí, deixa o like, porque você vai nos ajudar com esse projeto para conseguir levar esse vídeo para mais pessoas, que pode ser, não é você hoje, mas com certeza você já passou por essas dúvidas, já teve essas dúvidas um dia, tá bem? Queria agradecer de coração, força, fé, até bom ano para vocês e vamos com força aí que 2021 promete, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus.